Olá, pessoal! Nessa aulinha de hoje, a gente vai trabalhar um pouco, dando continuidade à apresentação dos sistemas. Nós iremos trabalhar o sistema respiratório e também o nosso sistema digestivo. Na aula da semana passada, a gente trabalhou o sistema circulatório, E dentro do sistema circulatório, a gente viu como que ocorre a distribuição, tanto de nutrientes quanto do oxigênio. Mas no sistema respiratório, a gente vai entender como que é o processo de captação de oxigênio, E como que acontece, a liberação do gás carbônico, que é o produto liberado pelas células. Então, no sistema respiratório, pessoal, a gente vai trabalhar todos os órgãos que são órgãos responsáveis, tanto por absorver quanto eliminar os gases carbônicos que foram, retirados das células. E o nosso sistema respiratório, ele é formado, pelos nossos pulmões, juntamente com as nossas vias respiratórias, O que vem a ser essas vias respiratórias? Essas vias, elas começam lá na nossa cavidade nasal, Então, envolve desde a nossa região onde tem o nariz até os brônquios. E aí, nessas vias respiratórias, a gente pode citar alguns órgãos, que compõem essas vias respiratórias, A nossa cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios. Então, tudo isso são estruturas que fazem parte do nosso sistema respiratório e são estruturas que a gente vai estudar, cada uma suas funções, suas características, como que ela se envolve, quando a gente pensa no processo respiratório. Então, a primeira estrutura que compõe o nosso sistema respiratório, são as nossas fossas nasais. E aí, quando a gente observa nessa imagem, a gente identifica que essa fossa nasal, ela é dividida em 3 regiões: região vestibular, região respiratória e região olfatória. Essas 3 regiões, pessoal, formam a nossa porção condutora. Como o próprio nome já diz, é a região que conduz o ar, o oxigênio que foi inalado, para adentrar o nosso sistema respiratório. E aí, essa região vestibular, pessoal, é como se fosse a porta de entrada, É essa região mais externa do nosso nariz, Essa região, essa cavidade por onde o ar, ele entra no nosso sistema respiratório. A região respiratória, pessoal, é a região maior, das nossas fossas nasais, é a maior parte das nossas fossas nasais. E nós temos também, pessoal, a região olfatória. Como a gente sabe, o nosso nariz, ele exerce, de fato, 2 funções. Tanto no auxílio, da captação do ar, do oxigênio, tanto no sentido de proporcionar para a gente esse sentido que é o quê? O olfato. Então, a gente tem a região vestibular, que é a porta de entrada, é por onde entra o oxigênio inalado, Então, nessa região ocorre uma dilatação das nossas fossas nasais para a gente conseguir captar esse oxigênio. Nós temos essa região aí, que é a região respiratória, que é a maior parte das nossas fossas nasais. E nós temos também essa região olfatória, que é uma região onde a gente tem vários receptores voltados para esse sentido de quê? De olfação. Então, as nossas fossas nasais, elas têm essa função, tanto de participar do sistema respiratório, tanto de participar do sistema o quê? Sensorial, no sentido de o quê? De proporcionar o olfato, para aquela pessoa. Então, depois que a gente faz a inalação do ar, juntamente com o oxigênio, pelas nossas fossas nasais, esse oxigênio ele é direcionado para uma outra estrutura que é o quê? A faringe. A faringe, pessoal, ele é um tubo, Ele é um tubo que serve o quê? De passagem. E esse tubo, que é a faringe, ele faz parte tanto do sistema respiratório, tanto do sistema digestivo, tá, pessoal? E aí vocês podem ver nessa imagem aí que a região da faringe que faz parte do sistema respiratório é a nasofaringe, é essa região colorida aí da cor lilás. E a região da orofaringe, que é essa verde, ela é responsável pela passagem de alimentos. Então, depois que a gente faz a inalação, do oxigênio,
esse oxigênio ele vai passar pela faringe, né, pela região da nasofaringe, e aí ele vai ser direcionado para a nossa laringe, que é uma outra estrutura também que faz parte do sistema respiratório. Então, o oxigênio que estava presente lá na nossa nasofaringe, ele vai ser encaminhado para a nossa laringe. A laringe também é uma estrutura, né, em formato de tubo, e aí esse tubo ele tem aproximadamente uns 5 centímetros, né, de comprimento. E é um tubo que vai garantir a conexão, né, da faringe com a traqueia. E na laringe a gente tem uma região chamada de epiglote. Esse epiglote, ele é um prolongamento, tá, pessoal? Uma extensão da laringe. E a epiglote que evita que o alimento que sai lá da região da faringe também, da orofaringe, é a epiglote que evita que o alimento, né, que a gente ingeriu, ele não caia na nossa traqueia. Então, é essa região que vocês podem ver aí na imagem, né? Que abre e fecha para poder o quê? Justamente impedir que o bolo alimentar, né? Ele saia daquela região da faringe e caia na nossa traqueia. Porque, pessoal, na laringe e na traqueia são órgãos que fazem parte apenas do nosso sistema respiratório. Então, pensem comigo, a gente não pode deixar que o quê? O alimento que foi ingerido, né? Ele saia da nossa orofaringe e caia nessa região para adentrar o sistema respiratório. Então, essa epiglote, ela funciona como um mecanismo de tamponamento. Vocês podem ver aí na imagem, né? Voltado aí para esse segundo figura, esse segundo homem aí, que está voltado para o quê? Para a ingestão. Então, a epiglote se fecha e tampa a entrada aí do quê? Da laringe. Então, quando a gente faz a ingestão do alimento, ele não passa pela nossa laringe para poder acessar a nossa traqueia, não, tá? O alimento, ele é ingerido e aí, no momento de deglutição que a gente vai engolir, a nossa epiglote se fecha e o alimento ele passa direto para o nosso esôfago. Já no momento de respiração, essa epiglote ela se encontra aberta para facilitar a passagem do oxigênio, né, chegar na nossa laringe e posteriormente para a nossa traqueia. Então, a epiglote é justamente essa válvula, funciona como se fosse uma válvula, né, que abre e se fecha para impedir a passagem aí de alimentos. E é também na nossa laringe, pessoal, que a gente se encontra as nossas pregas vocais, né, que é responsável pela produção de som quando a gente conversa, né, quando a gente pronuncia a nossa fala. Então, depois que o oxigênio ele sair da nossa laringe, ele vai ser direcionado para essa estrutura chamada traqueia. A traqueia, ele também assume essa estrutura aí de tubo, né? E aí vocês podem ver que é como se fosse formado de vários disquinhos. E entre esses discos, a gente tem a presença da cartilagem hialina, tá, pessoal? E aí essa traqueia, ela se ramifica, né? No final da sua porção, ela vai se ramificar nessas estruturas que a gente chama de brônquios, tá, pessoal? Então, a traqueia ele é um tubo justamente que permite a passagem do oxigênio da laringe para os nossos brônquios. Os brônquios, como eu já falei para vocês, né, eles são ramificações da nossa traqueia, e esses brônquios, eles já se encontram, né, propriamente dizendo, nos nossos pulmões. E aí, esses brônquios, eles são classificados em brônquios primários, secundários e terciários, tá, pessoal? Lembrando que isso acontece tanto no nosso pulmão direito quanto no nosso pulmão esquerdo. E aí, ao final desses brônquios, a gente tem o quê? Os nossos bronquíolos, que são ainda ramificações, né, estruturas menores que são advindas dos nossos brônquios. E aí, né, tanto pelos brônquios, tanto pelos bronquíolos, ocorre o quê? Essa passagem de oxigênio na intenção de chegar na porção final, que é nos nossos alvéolos pulmonares, onde de fato acontecem, né, as trocas gasosas. Então, depois que esse oxigênio ele chega nos bronquíolos, o último passo agora é encaminhar esse oxigênio, né, para a região alveolar, né, que são os alvéolos. Os alvéolos, pessoal, é como se fossem pequenos sacos, né, chamados sacos alveolares.
E aí é como se fossem umas bolsinhas mesmo. E é lá dentro dessas bolsinhas que ocorrem essas trocas gasosas, como vocês podem ver aí nessa imagem. Então, nós temos aí, né, o brônquio, né, os bronquíolos, direcionando o oxigênio para os alvéolos, que é essa região como se fosse caixinhas de uvas. E aí, cada caixinho desse, né, é um alvéolo. Então, é dentro desse alvéolo que ocorre, né, essas trocas gasosas. Então, todas essas estruturas, né, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, já são estruturas que se encontram dentro da região, né, desse órgão, que é os nossos pulmões. Os nossos pulmões são esses dois órgãos aí, como vocês podem ver na imagem, que assumem um formato como se fosse, de fato, um cone, né? Então, é um órgão responsável, né, pelo nosso sistema respiratório, e os nossos pulmões, eles são recobertos, né, por uma camada chamada pleura, né, uma camada que reveste os nossos pulmões. E os pulmões, né, de crianças, quando a gente está numa fase mais infantil, tem uma coloração mais rosa, né? Já os pulmões de um adulto, ele assume uma coloração mais escura. E isso acontece, né, mediante a exposição que nós temos constantemente, né, de exposição à poeira, à fumaça, à fuligem, né? Todas essas substâncias fazem com que os nossos pulmões, eles tenham essa coloração mais escura quando a gente compara um pulmão de adulto e um pulmão de criança. Então, é o pulmão, né, esses dois órgãos, que fica localizado na nossa caixa torácica, que é responsável principalmente para realizar, né, essas trocas gasosas na região mais específica que a gente chama de alvéolos pulmonares. E por fim, nós temos aí, fazendo parte também do nosso sistema respiratório, o nosso diafragma, tá? O diafragma, ele é um músculo, né, como vocês podem ver aí na imagem, e é um músculo que ele vai separar a cavidade abdominal da cavidade torácica. E o diafragma, ele tem um papel muito importante, né, nesse processo de respiração. E aí a gente vai ver como que ele se comporta nos movimentos de inspiração e de expiração, que é os movimentos que a gente obtém oxigênio e libera gás carbônico. E como eu falei para vocês, né, o sistema respiratório ele é dividido em duas porções. Uma porção que conduz, né, que é a porção condutora, e a porção respiratória. A porção condutora envolve todas aquelas vias, né, que conduz o ar que foi inalado. Nossas fossas nasais, a nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e os bronquíolos terminais. E nós temos também a parte respiratória, que envolve já os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, né, que são canais de passagem do oxigênio, e os nossos alvéolos. A porção condutora, né, que é essa porção onde o ar ele é conduzido, além de conduzir o ar, ela tem uma outra função também, né, que é manter o ar, né, que foi inalado limpo, umedecido e aquecido. E como que acontece, né, essa lubrificação e esse aquecimento? Acontece principalmente por conta do muco, né? O muco que a gente apresenta nessa região é uma substância que vai umedecer, né, as nossas vias respiratórias. E aí o que acontece? Nas vias respiratórias, algumas partículas que não são utilizadas, né, partículas que não têm nenhuma funcionalidade, essas partículas elas ficam retidas e aí não vai entrar no nosso sistema respiratório. E aí o que acontece? Quem faz essa filtragem é justamente os nossos pelos, né? Então, os nossos pelos e o muco que tem nessa região, né, principalmente das nossas fossas nasais, é responsável por aquecer, né, e por filtrar, deixar aquele ar limpo para poder, de fato, adentrar o nosso sistema respiratório. É graças ao movimento de inspiração e expiração que o ar ele consegue entrar e sair dos nossos pulmões. E aí, para executar esses tipos de movimentos, a gente conta com a ação principalmente, né, do músculo diafragma e dos músculos intercostais que ficam ali, né, próximo às nossas costelas. E aí, nos próximos slides, a gente vai ver como que
funciona, né? Como que o diafragma e esses músculos, eles se portam quando a gente faz o movimento de inspirar e expirar. Então, vamos lá, tá, pessoal? No movimento de inspiração, que é o movimento que a gente faz para poder inalar o ar com oxigênio, o que que vai acontecer? O nosso músculo diafragma e o músculo que fica próximo, né, à região aqui da nossa cavidade torácica, que é chamado de músculos intercostais, eles vão se contrair. Nessa contração do diafragma, ele vai se mover mais para baixo. E os músculos, a contração desses músculos vai fazer com que as costelas, elas vão se elevar. E aí, o que que acontece? Nesse movimento de contração, a gente consegue expandir a nossa região torácica, né, a nossa cavidade torácica aqui, na intenção de quê? De captar mais ar, mais oxigênio. É isso que acontece no movimento de inspiração, tá, pessoal? Vai ter a contração tanto do diafragma quanto dos nossos músculos, e essa contração faz com que a gente aumente, né, a nossa cavidade torácica. Já nos movimentos de expiração, que é quando a gente quer eliminar, né, o ar juntamente com o gás carbônico, a gente vai ter um relaxamento desses músculos, tanto do diafragma, e aí esse diafragma agora ele vai se mover para cima, e os músculos intercostais, eles também vão relaxar, e a cavidade torácica, ela vai voltar para o seu tamanho, que é o tamanho quando ela se encontra em repouso. E aí, nesse momento, a pressão ali ela vai se aumentar, forçando o ar que se encontra dentro dos pulmões a sair através das vias respiratórias. Então, é isso que acontece nos movimentos de inspiração e expiração. Então, aí, na casa de vocês ou da onde que vocês estão assistindo essa aula, faça essa simulação, né, de inspiração, vocês vão perceber, né, o aumento dessa cavidade torácica aqui, vocês podem perceber que elas vão se encher, né, aumentar o seu tamanho, e no movimento de relaxamento, que é quando você inspira, você vai perceber que esses músculos, né, eles sofrem o quê? Um relaxamento. E isso faz com que o ar que se encontra dentro dos nossos pulmões, ele seja eliminado, ele seja expulsado, né, para o meio externo. Esses movimentos de inspiração e de expiração, né, que resulta no nosso ritmo respiratório, ele precisa ser regulado, porque vai ter situações onde vai ser necessário que a gente faça uma maior respiração, né, que aumente o ritmo respiratório. E outras situações será necessário que a gente dê uma pausa, né, que a gente diminua esse ritmo respiratório. E quem faz essa regulação é o nosso centro respiratório. E como eu sempre venho falando para vocês nas aulas, né, quem comanda as funções corporais é justamente o nosso sistema nervoso. E o nosso centro respiratório, ele fica localizado no nosso sistema nervoso, numa região específica chamada bulbo. Então, funciona mais ou menos assim. Quando a gente tem uma alta concentração de CO2, que significa que a gente tem muito sangue desoxigenado, sem oxigenação, o que que vai acontecer? A alta concentração desse gás carbônico vai ativar o nosso centro respiratório. E esse centro respiratório, ele vai enviar comandos, ele vai enviar sinais para a gente aumentar o ritmo. Por quê? A pessoa está com muito sangue sem oxigenação. Ele precisa o quê? Passar pelas trocas gasosas para obter sangue oxigenado. Então, o que acontece? O nosso centro respiratório é como se ele fosse lá e alarmasse a pessoa que aquela pessoa precisa o quê? Aumentar o ritmo da respiração, precisa respirar com uma maior frequência. Isso acontece quando a gente tem alta concentração de sangue sem oxigênio no nosso corpo. E o inverso também pode acontecer, tá, pessoal? Quando a gente tem uma baixa concentração de CO2, vai significar o quê? Nós estamos tendo muito sangue oxigenado. A baixa do gás carbônico vai também ativar o nosso centro respiratório. Isso vai fazer o quê? Com que o centro respiratório envie sinais para a gente diminuir o ritmo respiratório. É como se ele falasse assim, ó, peraí, vamos dar uma diminuída aí, porque a gente está tendo já muito sangue com oxigenação, a gente está tendo pouco gás carbônico, você pode dar uma relaxada aí.
É como se fosse isso, tá, pessoal? E aí, por exemplo, para identificar que está precisando aumentar o ritmo respiratório ou para diminuir o ritmo respiratório, eles sempre vão levar em consideração a quantidade de gás carbônico que nós temos presente na nossa corrente sanguínea. Então, o parâmetro para poder ativar, aumentar o ritmo respiratório ou diminuir o ritmo que a gente respira, isso vai ser baseado através da concentração de gás carbônico presente no nosso sangue, presente, né, circulando ali no nosso organismo. Então, essa regulação, ela é feita através do centro respiratório, né? E esse centro respiratório, ele fica nessa região chamada de bulbo, que fica lá no nosso sistema nervoso central. Em condições normais, né, quando a pessoa ela se encontra aí em repouso, aproximadamente 14 movimentos de inspiração e expiração essa pessoa ela realiza por minuto. Então, quando você está lá, né, sem desenvolver nenhuma atividade, está em repouso, está sentado, o que vai acontecer? 14 movimentos de inspiração e expiração é o suficiente para manter a oxigenação adequada. Porém, se o paciente, né, se a pessoa, na verdade, estiver em uma atividade física intensa, por exemplo, 14 movimentos não vai ser o suficiente para oxigenar todos os tecidos. Ele precisa de uma maior concentração de oxigênio, então ele vai realizar mais movimentos. E existem algumas drogas, né, que podem causar o quê? Depressão daquele centro respiratório. E aí, quando esse centro respiratório está deprimido, né, ele não vai desenvolver a sua função, que é o quê? Enviar estímulos, seja para aumentar ou seja para diminuir a frequência respiratória. E aí, algumas drogas, né, elas podem causar o quê? Até a morte por insuficiência respiratória. Ela vai deprimir tanto esse centro que esse centro não vai enviar sinal, estímulo nenhum para a pessoa respirar. E sem oxigenação, vocês sabem que o paciente ele vai levar o quê? Ser levado à morte. Então, existem algumas drogas que têm a capacidade, né, de deprimir esse centro respiratório. Pessoal, esse processo de troca gasosa, né, que acontece lá nos alvéolos pulmonares, ele é conhecido como o processo chamado de hematose. O que acontece? Vai chegar lá, através dos capilares, nos alvéolos, sangue desoxigenado. O que vai acontecer? O gás carbônico presente nesses capilares, ele vai se difundir para dentro dos alvéolos pulmonares. E o oxigênio que se encontra dentro dos alvéolos pulmonares, eles vão se difundir agora para dentro dos capilares. Então, essa troca, né, de deixar gás carbônico e receber oxigênio nos capilares é chamado de hematose. Como eu disse para vocês na aula passada, né, quem carrega o oxigênio é o nosso sangue. Mais especificamente, a parte vermelha do sangue, que é constituída pelos nossos glóbulos vermelhos, né, que são as nossas hemácias. Então, acontece da seguinte forma, tá, pessoal? Dentro das nossas hemácias, existe uma substância, né, uma estrutura chamada de hemoglobina. É uma molécula que se chama hemoglobina. Então, o que vai acontecer? Uma molécula de hemoglobina vai se ligar a 4 moléculas de oxigênio, como vocês podem ver aí na imagem. A gente tem o glóbulo vermelho, que é essa estrutura vermelha, e dentro do glóbulo a gente tem essas estruturas esféricas, né, como se fossem essas bolinhas, que é as nossas moléculas de hemoglobina. E aí essas bolinhas rocheadas, azuladas, são os nossos oxigênio, são as moléculas de oxigênio. E aí o que vai acontecer? Vai juntar 4 moléculas de oxigênio e se ligar a uma molécula de hemoglobina. E aí, né, essa associação vai dar origem a uma estrutura chamada de oxihemoglobina, que é a junção de oxigênio mais hemoglobina. E aí, quando essa hemoglobina ela está se ligada ao oxigênio, ela vai chegar nos tecidos, né, que ela tende a oxigenar, e aí vai deixar essas moléculas de oxigênio e vai ficar lá dentro dos glóbulos vermelhos ainda a molécula de hemoglobina, tá bom? Então, é como se fosse uma associação de hemoglobina com oxigênio, formando a oxihemoglobina. E isso vai chegar lá nos nossos órgãos para poder o quê?
esse oxigênio que está ligado na hemoglobina, ele vai se soltar e vai ficar nos nossos órgãos, nos nossos tecidos, para promover o quê? A oxigenação. E aí, quando os nossos glóbulos vermelhos, né, chegar lá no órgão, e aí o oxigênio se desprender da hemoglobina para poder fornecer a oxigenação, o que vai fazer? O gás carbônico agora, ele vai se ligar à hemoglobina e vai formar a carboxihemoglobina. Vejam bem, quando o sangue está levando o oxigênio, é chamado de oxihemoglobina. Quando o sangue ele está levando o gás carbônico, ele é chamado de carboxihemoglobina. Quando ela é oxihemoglobina, a gente tem a hemoglobina se ligando com o oxigênio. Quando a gente tem a carboxihemoglobina, a gente tem o inverso, a gente tem o gás carbônico se ligando na molécula de hemoglobina. Mas nem todo gás carbônico, pessoal, vai se ligar à hemoglobina. O que vai acontecer? Somente 20% do gás carbônico ele vai se ligar com a hemoglobina e formar a carboxihemoglobina. 10% desse gás carbônico ele vai ficar ali dissolvido no plasma sanguíneo. E os outros 70%, né, do gás carbônico, o que ele vai acontecer? Ele vai se ligar a moléculas de água. Quando ele se ligar nas moléculas de água, ele vai dar origem ao ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele vai se dissolver e vai gerar moléculas de hidrogênio e moléculas de bicarbonato. Então, vejam só, de 100% do gás carbônico, 20% vai se ligar à hemoglobina e vai formar a carboxihemoglobina, 10% vai ficar ali dissolvido no plasma e os outros 70% vai se reagir com água, né? Vai formar o ácido carbônico e esse ácido carbônico ele vai se desassociar e vai gerar moléculas de hidrogênio e moléculas de bicarbonato. Isso vocês precisam entender porque é a partir dessa fórmula que a gente consegue manter o equilíbrio do pH sanguíneo. O pH sanguíneo, ele se aproxima em torno de 7,4, que é um pH o quê? Neutro. Então, é a partir dessa equação que a gente consegue manter o pH sanguíneo no seu estado de equilíbrio, tá bom, pessoal? Cada região do nosso corpo tem um pH ideal, que é o pH de equilíbrio. E no nosso sangue também funciona dessa maneira, tá, pessoal? O pH sanguíneo, ele é um pH neutro, pH de 7,4. E quem regula esse pH é justamente essa equação que eu deixei aqui nesse slide para vocês, onde nós temos gás carbônico reagindo mais água, né, originando aí o ácido carbônico e esse ácido carbônico se dissolvendo em íons de hidrogênio e moléculas de bicarbonato. O hidrogênio, ele tem caráter ácido e o bicarbonato, ele tem caráter básico. Em proporções adequadas, esses dois compostos, ácido e base, mantêm um pH o quê? Neutro. Só que quando a gente tem altas concentrações de gás carbônico ou diminuição da concentração desse gás carbônico, a gente vai ter o quê? Ou uma diminuição ou um aumento do pH sanguíneo, e isso vai gerar dois quadros, né, dois distúrbios respiratórios no paciente, que é a condição de acidose respiratória e alcalose respiratória. A acidose, pessoal, é caracterizada quando a gente tem o aumento da concentração de CO2, né, de gás carbônico, e com isso o pH sanguíneo ele vai diminuir. Essa situação é chamada de acidose, é quando o pH sanguíneo ele fica abaixo de 7,4. E nós temos também a condição chamada de alcalose, que é quando a gente tem uma baixa concentração de CO2 e essa baixa concentração faz o pH sanguíneo elevar, ficar acima de 7,4. Então, essas duas condições são condições respiratórias, tá, pessoal? Uma acidose ou uma alcalose, que é quando o nosso
sangue, ele sofre alterações no seu pH ideal, que é de quê? 7,4. Quando o paciente ele se encontra numa situação de hipoventilação, que significa o quê? O paciente está com uma baixa ventilação, ou seja, ele não está conseguindo respirar da maneira que ele deveria respirar, ele entra num quadro de acidose respiratória. O que acontece? O paciente ele tem, né, uma crise ali, ele não consegue respirar adequadamente, e nisso ele vai ter um acúmulo de CO2. O CO2, nessas situações, ele não vai conseguir ser eliminado do corpo, né? E aí o paciente ele pode demonstrar alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, falta de ar, diminuição ou supressão da respiração. O paciente pode ficar desorientado. Em algumas situações, ele pode chegar, né, a entrar em coma. Isso é muito perigoso, pessoal, essa acidose respiratória, se chegar numa condição onde o pH sanguíneo ele vai ficar abaixo de 6,8. Então, se o paciente ele entrar numa situação onde o pH sanguíneo se encontra abaixo de 6,8, ele tem uma grande chance de vir aqui a óbito, né, de morte. Isso tudo caracteriza a acidose respiratória. É quando o paciente ele não consegue respirar adequadamente. Por exemplo, quando o paciente tem um problema de asma, né? Então, chega um determinado ponto que ele sofre as crises asmáticas e aí ele não consegue, nessa situação, o quê? Se ventilar, ou seja, não consegue respirar da maneira adequada. Então, ele entra num quadro de quê? De hipoventilação. Então, dentro do seu organismo, né, dentro da sua corrente sanguínea, ele vai ter altas concentrações de CO2, porque é o sangue desoxigenado, né? Ele não está conseguindo respirar. Então, ele vai desencadear uma acidose respiratória. O pH sanguíneo dele, que deveria estar em 7,4, vai abaixar, né? Entrando num quadro de acidose. E aí pode acontecer também situações onde o paciente ele tem uma alcalose respiratória. É quando, por exemplo, o paciente ele está o quê? Hiperventilado, né? Ele já está aí com uma respiração muito ofegante, né? Ele respira continuadamente. A gente pode até dar um exemplo por assim, quando o paciente ele desenvolve uma atividade física muito intensa, né? Ele vai ficar o quê? Com aquela respiração ofegante. É isso que caracteriza uma hiperventilação. Então, por exemplo, num quadro de histeria, né, onde a pessoa entra em pânico, por exemplo, que ela começa a respirar, e ela nem dá uma pausa entre uma respiração e outra, ela entra num quadro de hiperventilação. É quando o pH sanguíneo ele sofre alteração e ele fica acima de 7,4. E aí ele respira tão rápido, mas tão rápido, né, sem essa pausa, que vai diminuir a concentração de CO2, né? Então o sangue, ele quase não vai ficar desoxigenado, por quê? Ele respira continuadamente, então ele sempre carrega muito que oxigênio. Então ele não consegue nem eliminar adequadamente o CO2 que está sendo gerado. Então o paciente que entra num quadro de hiperventilação, ele vai desenvolver alguns sintomas, como, por exemplo, a respiração ofegante, vai ficar entorpecido, vai apresentar rigidez muscular, pode gerar quadro de convulsões, sentir dor de cabeça, ficar confuso, ter aquela visão turva, né? Tudo isso é sintomas de que o paciente está numa alcalose respiratória. E quando esse pH ele atinge níveis acima de 7,8, o paciente ele deve ficar preocupado porque o risco de morte é muito grande. Aí, pessoal, esses dois distúrbios, né, acidose respiratória e alcalose respiratória, são os distúrbios, né, quando a gente tem alterações no pH sanguíneo. E aí, para a gente identificar, né, essa alteração de pH, é principalmente baseado na quantidade de CO2, de gás carbônico que aquele paciente tem presente ali na corrente sanguínea. Se ele tem muito CO2, ele vai ter o quê? Uma acidose respiratória. Se ele tem pouco CO2, ele tem uma alcalose respiratória, tá? Aqui eu trouxe para vocês verem, né, como que é a via respiratória de uma pessoa normal, né, nesse número 1, e como que é a via respiratória de uma pessoa, né, que tem
a asma. Então, vocês podem ver que no número 1, essa via respiratória, ela está o quê? Toda aberta, né? Está desobstruída, então não tem nenhum empecilho ali para passagem de ar. Já o paciente, né, que tem a asma, essa condição, as vias respiratórias, elas são o quê? Inflamadas, né? Apresentam uma grande área ali de inflamação com a presença de muco. E isso causa o que? A obstrução dessa via respiratória, ou seja, a passagem de ar, ela é reduzida, então pouco ar chega até os pulmões. Então, por isso o paciente ele sofre aquelas crises asmáticas, né? Porque não tem oxigênio chegando o suficiente para dentro dos alvéolos pulmonares. E aí, o que acontece, né? Paciente que sofre crises de asma. Muitas vezes eles utilizam, né, aquele aparato, aquele utensílio, que é a bombinha, né? Que é para insuflar. O que tem naquela bombinha, né? Tem substâncias broncodilatadoras. O que são essas substâncias? Elas têm a tendência de dilatar essas vias respiratórias, ou seja, alongar essas vias, né? Elas vão se dilatar na intenção de quê? De retornar o fluxo normal da passagem de ar. Então, quando o paciente insufla aquela bombinha, naquela bombinha tem substâncias que vão agir dilatando essa via respiratória para fazer com que o ar ele passe da maneira adequada e chegue em grande quantidade nos alvéolos pulmonares. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o nosso pulmão ele consegue armazenar até uma determinada quantidade de ar, né? Então, a capacidade total, né, a quantidade de ar que ele consegue armazenar dentro dos pulmões é de 5 litros de ar. Então, essa é a capacidade total, é a capacidade máxima de ar que a gente consegue, né, ter dentro dos nossos pulmões. Só que entre uma respiração e outra, esse ar ele é constantemente renovado. Então, quando eu realizo um movimento de inspiração e expiração, eu consigo, né, inspirar 500 ml de ar e expelir, né, através da expiração, 500 ml de ar. Então, esse é o volume recorrente. É um volume que ele está toda hora ali, né, se renovando. Então, a cada vez que eu sofro uma inspiração e faço um movimento de expiração, esse volume ele fica em torno aí de 500 ml. Porém, nós temos o volume de reserva inspiratória, né? O que é? Como o próprio nome já diz, é o volume que a gente consegue armazenar quando a gente inspira e o volume que a gente consegue armazenar quando a gente expira. Então, por exemplo, quando a gente dá uma inspirada profunda, né? Então, depois que eu terminar essa aulinha aqui, vocês fazem esse teste. Vocês pegam e faz aquela inspirada bem profunda, na intenção de quê? Obter o máximo de ar possível. Então, quando você faz essa inspiração forçada, você consegue inspirar um volume de 3.000 ml, ou seja, de 3 litros. Já quando você vai expirar forçadamente, né? Tenta expirar todo o ar que tem dentro de você, você consegue expirar 1.100 ml, ou seja, 1 litro e 100 ml. Então, quando vocês fazem aquela inspirada, né? Eu vou até fazer aqui. Ao máximo que vocês conseguem inspirar um volume de 3.000 ml. Já quando você dá aquela expirada, né, bem forçada, você consegue expirar 1.100 ml de ar. Porém, o que acontece? Depois que você expira todo esse ar, depois de uma expiração forçada, você precisa ainda assim manter manter o oxigênio dentro dos pulmões, porque senão você perderia todo o ar e não conseguiria oxigenar seus tecidos. Então, o que fica dentro dos pulmões depois de uma expirada forçada é o volume residual, que fica em torno de 1.200 ml. É o que fica dentro dos seus pulmões após você dar aquela expirada forçada. Bom, pessoal, é isso que eu preciso que vocês saibam, né, de sistema respiratório. O que compõe o sistema respiratório, né, que é o pulmão, os órgãos envolvidos, as vias respiratórias, como que acontece essa troca gasosa, né, quais são os tipos de distúrbios que podem estar associados, né, quando a gente tem uma baixa ventilação, quando a gente tem uma alta ventilação.
E é isso que eu preciso que vocês saibam, tá, pessoal? E aí eu vou deixar aqui algumas questõezinhas para vocês resolverem e me entregarem na próxima aula. O outro sistema que a gente vai trabalhar também é o sistema digestório, né? O sistema digestório, como o próprio nome já diz, né, é o sistema que vai digerir todos aqueles alimentos que a gente insere a partir da nossa alimentação. E para que serve essa digestão, né? É justamente na intenção de absorver os nutrientes que aqueles alimentos proporcionam, né? E utilizar como fonte de vitaminas no nosso organismo. Então, o nosso sistema digestório, ele é formado pelo nosso trato gastrointestinal, né? E, além disso, a gente tem a associação também de algumas glândulas que podem fazer parte. Então, os órgãos que compõem o trato gastrointestinal são boca, faringe, esôfago, estômago e o intestino, que aí se divide em intestino delgado e intestino grosso. E as glândulas associadas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, a digestão dos alimentos, né, que nós consumimos ocorre primeiramente na boca, né? É na boca que se inicia esse processo de digestão. E é através da nossa mastigação, né, que o alimento ele vai sofrer a ação o quê? A ação dos nossos dentes. E aí é nessa hora que a gente vai certificar que esses alimentos eles sejam o quê? Triturados, né? Que eles sejam cortados, amassados em alimentos menores para facilitar esse processo de digestão. E aí essa digestão que se inicia na boca, né, com a ação aí da mastigação, a gente chama ela de digestão mecânica. Por que a gente chama de digestão mecânica? É justamente porque aqui não tem nenhuma substância química atuando, né, no alimento. É somente a ação mesmo dos nossos dentes no ato de quê? De mastigar. Por isso que se faz necessário, pessoal, que a gente mantenha uma mastigação adequada, né? Que mastiga os alimentos da forma correta, né? Eles dizem que a gente precisa mastigar o alimento várias vezes, né? Não pode simplesmente realizar uma ou duas mastigadas, né? E já engolir, já deglutir esse alimento. Ele precisa ficar bem triturado no sentido de quê? De facilitar esse processo digestivo que vai acontecer nos órgãos seguintes. Então, essa mastigação a gente chama de quê? De digestão mecânica. E na boca, pessoal, a gente tem também outros órgãos, né? Como, por exemplo, a língua e as glândulas salivares, que vai o quê? Auxiliar também nesse processo digestivo. É na região da boca que nós temos presente nessas glândulas salivares, né, que é considerada glândulas acessórias que desempenham um papel muito importante nesse sistema digestivo. Nessas glândulas ocorre o que? A secreção da saliva, tá, pessoal? E a gente tem uma importante função associada a essa saliva. A saliva, ela vai atuar agora na digestão química. Por que a digestão química? Porque através da salivação, a gente produz uma enzima chamada amilase salivar. E essa enzima ela é responsável por quê? Por degradar carboidratos. Então, todo tipo de carboidrato que a gente consome na nossa dieta, na nossa alimentação, quem faz, né, a digestão, quem faz a trituração, né, desses carboidratos é justamente essa enzima, a amilase salivar, que é uma enzima que é produzida quando a gente tem, né, a nossa salivação. E aí, pessoal, quando a gente tem o alimento sendo misturado com a nossa salivação, a gente chama esse alimento de bolo alimentar. E aí a gente tem na boca ainda a nossa língua, né? A língua, ela é uma estrutura que ela é responsável por ajudar esse alimento que está na nossa boca a se mover. Ou seja, esse bolo alimentar que se formou, ele precisa o quê? Passar para nossa o quê? Faringe. Quem faz essa movimentação do bolo alimentar é justamente a nossa língua, né? Então, ela vai ajudar o alimento sair da cavidade oral e seguir para a nossa faringe. Como eu disse no início dessa aula para vocês, a faringe, que é esse tubo por onde ocorre a passagem de alimentos,
a faringe, ela é uma estrutura que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. E quando ela age atuando no sistema digestório, a faringe, ela é chamada de orofaringe. Então, o que acontece? Depois que eu tenho a formação do bolo alimentar lá na cavidade oral, esse bolo alimentar, ele segue para a nossa faringe. E lá na faringe, o que acontece? Ele precisa sair da orofaringe e ir para o esôfago. E aí, nessa hora, quando a gente está empurrando esse bolo alimentar, a epiglote ela se fecha para não deixar esse alimento, né, esse bolo alimentar, passar da faringe e cair na nossa laringe. Então, essa epiglote ela se fecha de forma que o quê? O bolo alimentar saia da orofaringe e adentre o quê? O nosso esôfago. O esôfago, ele é um órgão muscular, né, que serve como um tubo, né, para passagem do alimento, né, do bolo alimentar que veio lá da faringe e vai para o estômago. Então, é essa região comprida, né, que pode medir até cerca de 25 centímetros. E aí, a passagem, né, por essa estrutura, né, por esse órgão, ela demora em torno de 5 a 10 segundos, ou seja, depois que o alimento, depois que o bolo alimentar chegou no esôfago, para ele sair, né, percorrer todo esse caminho e chegar no nosso estômago, ele demora em torno de 5 a 10 segundos para passar por toda essa estrutura e chegar de fato no estômago. Ou seja, o nosso esôfago ele serve como uma ponte, né? É através do esôfago que o alimento ele sai da faringe e chega no nosso estômago. Então, depois que o bolo alimentar ele atravessa toda a parte do esôfago, ele vai ir direto para essa região que a gente conhece como estômago. Nosso estômago, pessoal, ele apresenta 4 camadas, como vocês podem ver aí na imagem. A primeira camada é uma camada mucosa, a segunda camada é uma camada chamada submucosa. Nós temos uma terceira camada, que é a camada mais espessa, que é a camada muscular. E, por fim, nós temos uma pequena camada, que é uma camada chamada camada serosa. Então, essas 4 camadas, elas compõem, né, esse órgão, que é o estômago. Então, quando o bolo alimentar ele chega na região do estômago, ele passa a se chamar químio. Ele não é mais chamado de bolo alimentar. Quando o alimento ele está lá no estômago, ele sofre a ação do suco gástrico. O que é esse suco gástrico, pessoal? É uma substância composta de ácido clorídrico e de uma enzima chamada pepsina. Qual é a função da pepsina? É digerir proteínas. Só que essa pepsina, ela só consegue ser ativada em pH ácido. Então, o ácido clorídrico que foi produzido junto com esse suco gástrico, ele dá condições para quê? Para a pepsina ser ativada e aí agora ela conseguir atuar na digestão de proteínas. Só que isso, pessoal, não acontece, né, tão rapidamente assim. O químio, né, que é esse bolo alimentar, mas que agora é chamado de químio quando está na região do estômago, ele fica ali por cerca de 2 a 6 horas para ser o quê? Digerido. Então, é um processo lento, né? Então, esse químio, ele fica por um determinado período, né, de 2 a 6 horas ali no estômago, sofrendo a ação do suco gástrico, principalmente para o quê? Para digerir as proteínas, né, que são consumidas através da nossa alimentação. Então, a função do estômago é justamente essa, produzir esse suco gástrico, que é um suco composto de ácido clorídrico, né, para poder o quê? Diminuir o pH daquela região ali, para ativar a pepsina, que vai atuar na digestão de proteínas. Notem que lá na boca, a gente sofreu a ação da amilase salivar, atuando na quebra de carboidratos, né, de carboidratos. Aqui no estômago, nós temos a ação da pepsina, que vai atuar justamente na digestão de proteínas. Então, nessas duas situações, nós temos uma digestão
química, porque nós temos o envolvimento de enzimas que são responsáveis, né, por digerir determinados tipos de alimentos, né, determinados tipos de nutrientes que a gente obtém na nossa alimentação. Então, depois que o químio sofreu a ação da pepsina, né, da pepsina atuando principalmente na digestão de proteínas, esse químio ele vai seguir agora para um outro órgão, que é o nosso intestino delgado. O intestino delgado, pessoal, é a porção mais longa, né, do nosso sistema digestório. Esse intestino, se a gente pegar ele e abrir, né, e esticar esse intestino delgado, ele pode medir cerca de 6 metros de comprimento. E aí, esse intestino delgado, ele apresenta 3 regiões, né? O duodeno, que é a região ali, assim que ele sai do estômago, ele atinge o duodeno. Depois do duodeno, ele vai seguir para o jejúnio e, por final, ele vai ir para a região do íleo. Todas essas regiões estão dentro do intestino delgado, tá bom, pessoal? São apenas porções diferentes do intestino delgado. Em cada uma dessas regiões, esse alimento, né, que foi obtido a partir da alimentação, ele vai ser metabolizado de uma maneira diferente, né? Ele vai ser digerido de uma maneira diferente. E aí nós vamos estudar cada uma das ações, né, desse intestino delgado. Na primeira porção do intestino delgado, né, pessoal, como eu disse para vocês, que também é chamado de duodeno, a quimo que veio lá do nosso estômago, ela vai sofrer a ação do suco pancreático, né, da secreção pancreática. Como o próprio nome já diz, é uma secreção que veio do nosso pâncreas. E dentro dessa secreção, nós temos principalmente a atuação do bicarbonato. Por que, né, que eu tenho a ação do bicarbonato? Vejam só, vocês lembram que eu falei para vocês que lá no estômago a gente sofre a ação do suco gástrico? E o que era aquele suco gástrico? Ácido clorídrico, né, mais a pepsina. E esse ácido clorídrico, ele deixa o ambiente ali todo ácido. E aí, quando essa quimo ela chega no intestino delgado, ela traz essa acidez junto. Só que essa acidez, ela precisa ser o quê? Neutralizada, né? Porque o pH intestinal, ele não é um pH ácido, mas ele precisa ser o quê? Neutralizado. Quem faz essa neutralização é justamente o bicarbonato, porque o bicarbonato ele tem caráter o quê? Alcalino, né? Ele é uma base. Então, a presença do bicarbonato presente no suco pancreático tem essa função de neutralizar a acidez da quimo, que veio lá, né, da região estomacal. Então, dentro desse suco pancreático, a gente tem a ação do bicarbonato, a gente tem a ação também de duas enzimas, da tripsina e da quimiotripsina, que são enzimas que vão atuar também na digestão de proteínas. E a gente tem também uma enzima muito importante chamada de lipase pancreática. A lipase, ela atua principalmente, né, na degradação de gordura. Então, a gente teve lá no início a amilase atuando nos carboidratos, a pepsina atuando nas proteínas, e aí agora a gente tem aqui a lipase atuando o quê? Nos lipídios. E o que são esses lipídios? São as nossas gorduras. Então, a gente tem, né, nessa porção do duodeno, a ação do suco pancreático. Além da ação do suco pancreático, a gente tem também a ação da bile, pessoal. A bile, ela é uma secreção produzida no fígado e a função da bile é justamente atuar como se ele fosse um emulsificante. O que é um emulsificante? É um detergente. O detergente ele não ajuda a remover gordura? É exatamente isso que a bile faz também no nosso sistema digestivo, né? Ele funciona como se ele fosse um detergente, ele facilita a degradação de gordura. Então, olha só, a gente já teve aqui no duodeno a ação do suco pancreático e a ação da bile. E também nós sofremos a ação do suco intestinal, que é proveniente do próprio intestino. E ele vai atuar principalmente na degradação de alguns tipos de açúcar, né? De sacarose, de maltose, na lactase. Então, a gente tem também a associação aí dessa ação do suco intestinal. Então, tudo isso acontece na região do duodeno, que faz parte do intestino delgado.
É na parte do duodeno que acontece a maior parte de quê? De digestão, tá, pessoal? Então, a maior parte do processo digestivo acontece no intestino delgado, na porção do duodeno. Já na porção do jejum e do ilho, pessoal, acontece principalmente a absorção desses nutrientes, né? Então, quando a gente pega a porção do jejum e do ilho, a gente percebe muitas estruturas chamadas de microvilosidades. É como se fossem esses pelinhos, tá, pessoal? E isso facilita o quê? A absorção dos nutrientes. Então, depois que ele foi já digerido, né? Ocorreu a digestão dos alimentos, a gente precisa o quê? Absorver esses nutrientes. E essa absorção ela acontece principalmente na região do jejum e do ilho, que ainda são regiões que fazem parte do quê? Do intestino delgado. Então, depois que eu já fiz a digestão de todos os carboidratos, de todas as proteínas, de todas as gorduras, já consegui absorver esses nutrientes, o que acontece? O que sobrou, né, na verdade, o que não foi utilizado para absorção, vai ser direcionado para o nosso intestino grosso. Lá no intestino grosso, ocorre o que? A formação da massa fecal. Além da formação dessa massa fecal, a gente tem também a absorção de água. O intestino grosso, ele é um pouquinho menor do que o intestino delgado. Ele mede aproximadamente em torno de 1,5 m. E aí, esse intestino grosso, ele é dividido em seco, cólon e reto, tá, pessoal? Então, a gente tem o seco, essa região aí, como vocês podem ver na imagem, né, que ela fica bem próxima da região onde a gente tem o nosso apêndice. E aí, o intestino grosso, ele segue com o cólon. Esse cólon, a gente divide ele em colo ascendente, transverso e descendente. E para o final, a gente tem a região ali do quê? Do reto, que ela vai se ligar ao que? A região do ânus, né, da pessoa. Então, é no intestino grosso que acontece a formação de toda a massa fecal, que é o quê? Tudo aquilo que a gente não conseguiu absorver. Então, dentro do intestino grosso, a principal função é a formação da massa fecal e absorver também todo tipo de líquido, né? Absorção de água. Então, pessoal, nós acabamos de ver como que acontece o processo de digestão, né, dos alimentos que ingerimos. Então, aqui no final, eu vou fazer um resumo para vocês, né, de todo o trajeto que esse alimento percorre. Então, bora lá. Na boca se inicia o processo de digestão, né? Então, lá na boca a gente tem principalmente a ação mecânica dos nossos dentes, na intenção de quê? De triturar aqueles alimentos, principalmente para deixar eles em fragmentos menores, a fim de facilitar esse processo de digestão. E lá na boca a gente tem ainda a ação da glândula salivar, que é o quê? Justamente sintetizar, produzir a enzima amilase salivar, que vai fazer o quê? Atuar na degradação principalmente de carboidratos, né? E quando a gente tem a ação de enzimas, a gente tem o quê? Uma digestão química, né? Além da produção da amilase, a gente tem também a língua atuando no sentido de quê? De auxiliar a movimentação desse bolo alimentar. Então, depois que o alimento ele sai da região da boca, né, o bolo alimentar, ele vai seguir para a região da orofaringe. Então, depois da orofaringe, né, que serve como uma passagem, ele vai chegar no nosso esôfago. O esôfago ele vai percorrer todo esse caminho, né, em torno de 5 a 10 minutos, é o tempo necessário para o alimento, para o bolo alimentar passar pelo esôfago e atingir o que? A região do estômago. Lá no estômago, o bolo alimentar ele vai ser chamado de quimo, né? E aí ele vai sofrer a ação do suco gástrico. E o que tem nesse suco gástrico? Ácido clorídrico e pepsina. A pepsina ela precisa do ambiente ácido para ela ser ativada e atuar na degradação de proteínas. Então, por isso que a gente tem aí a presença desse ácido clorídrico. Depois que o alimento ele sair do estômago, ele vai seguir para onde? Para o intestino delgado. Principalmente ali a primeira porção, que é o que? O duodeno. Lá no duodeno, ele vai sofrer a ação do suco pancreático, vai sofrer a ação da bile e vai sofrer a ação também do próprio suco intestinal. É no intestino delgado, nessa região do duodeno, que acontece a maior parte de digestão daquele alimento.
quando a quimo ele está dentro do intestino, ele já não é mais chamado de quimo, ele é chamado de quilo, tá, pessoal? Então, ele vai sofrer a ação, né, de todos esses sucos, de todas essas enzimas, na intenção de quê? De passar pelo processo digestivo. E aí, depois que sofreu a ação, né, de todas as enzimas, certificar de que o alimento ele foi, de fato, digerido, né? A gente vai fazer o quê? Passar por um processo de absorção desses nutrientes, que acontece também no intestino delgado, tá, pessoal? A maior parte da digestão acontece no intestino delgado. E aí, depois que a gente teve, né, já todos os alimentos digeridos e absorvidos os nutrientes, o que restou vai ser encaminhado para o intestino grosso. É lá no intestino grosso que acontece a formação da massa fecal e a absorção de água, né? E essa massa fecal, ela vai seguir para o reto, onde vai sair na região anal, né, na forma de fezes. Então, esse é todo o processo que acontece quando a gente ingere algum alimento, né? Faz a ingestão de algum alimento. Então, desde a iniciação da digestão na boca, né? Com a eliminação de tudo aquilo que não pôde ser mais absorvido e que não tem mais nenhuma utilidade para o nosso organismo através da eliminação das fezes. Então, pessoal, além de todos os órgãos que compõem o nosso trato gastrointestinal, nós temos também as glândulas acessórias, né, que auxiliam nesse processo de digestão, como, por exemplo, né, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A gente sabe que através das glândulas salivares nós temos aí a presença de uma enzima chamada amilase salivar, que atua na quebra, na digestão de carboidratos. O fígado, ele é responsável o quê? Por produzir a bile, né, que é uma substância emulsificante, que é como se fosse um próprio detergente, né? Facilita o quê? A quebra de gordura. E nós temos o nosso pâncreas, que produz o suco pancreático. Que qual é a principal função do suco pancreático, né? Produzir esse bicarbonato para atuar na neutralização da acidez e produzir também algumas enzimas, como a tripsina, a quimiotripsina, que atua na digestão de proteínas, e a lipase, que atua na degradação de gordura. Então, são órgãos acessórios porque eles não fazem parte diretamente da digestão, mas atuam sintetizando substâncias que vão o quê? Facilitar esse processo digestivo. E aí, quando a gente fala dessas glândulas acessórias, né, elas, além dessa função de auxiliar no sistema digestivo, ela também apresenta outras funções. O pâncreas, por exemplo, ele é considerado uma glândula mista, porque, além deles produzirem o suco pancreático na porção exócrina do pâncreas, eles também têm uma porção endócrina que é responsável por sintetizar hormônios. E quais hormônios são esses? Justamente a insulina e o glucagon. Então, o pâncreas, ele atua tanto produzindo o suco pancreático, quanto produzindo a insulina e o glucagon. E aí, pessoal, nós temos também o nosso fígado, né? O fígado, ele é o segundo maior órgão do nosso corpo e ele apresenta inúmeras funções. Sem o fígado, pessoal, é improvável a viabilização da vida, tá? A gente precisa do fígado para sobreviver. Ele desempenha várias funções dentro do nosso organismo, não só na produção da bile, mas ele também utiliza a glicose para formar glicogênio. O que é esse glicogênio? São as nossas reservas de energia. Então, em situações que a gente precisa de energia, o que a gente recorre? Ao glicogênio, né, que foi o quê? Sintetizado pelo nosso fígado. Ele armazena ferro, armazena vitaminas, também atua na metabolização de gordura, que são os nossos lipídios. Ele sintetiza proteínas, fatores de coagulação. Ele também participa da degradação de álcool e de substâncias tóxicas, e ele também atua na destruição de hemácias velhas, né? Os nossos glóbulos vermelhos, quando eles atingem uma idade aí onde eles já não apresentam mais a sua funcionalidade como deveria, o nosso fígado é responsável por destruir essas hemácias, né, que são consideradas hemácias velhas. Então, tudo isso é função do fígado, tá, pessoal? Que é essa glândula acessória do nosso sistema digestivo. Então, é isso, tá, pessoal? O sistema digestivo é vocês entenderem o caminho percorrido pelo alimento desde o momento que a gente faz a ingestão até a eliminação, né, desses restos alimentares através das fezes.
Então, queria demonstrar para vocês, né, por onde que esse bolo alimentar ele passa, por quais enzimas eles sofrem as ações, né, principalmente na intenção de quê? De degradar carboidratos, proteínas, gorduras, né? E é justamente isso que trabalha o nosso sistema digestivo. Aqui eu deixei algumas atividades para vocês resolverem me entregarem junto com a atividade de sistema respiratório.